Bom dia, então hoje é a aula 12 e vai ser exemplos de transformações ergódicas. E hoje eu vou gravar essa aula em pedacinhos porque eu estou um pouquinho por necessidade, né? Então essa aqui vai ser a parte 1. E vamos começar falando de rotações irracionais sobre o toro. Sobre o círculo. Okay? Então a gente tem visto que R θ preserva Lebesgue. Isso a gente viu numa das aulas passadas. Preserva Lebesgue. E o que acontece é que sobre S1 existe uma base ortonormal de L2 de M, que são as funções φ, tais que o integral de φ ao quadrado dm é limitado. Ok? E essa base dada por E2π e kx. E também temos um produto escalar, né? L2 de M é um espaço de Hilbert com um produto escalar φ psi logo integral de φ vezes psi em dm. E então a gente tem que existe uma sequência que φ com x, se φ está em L2 igual com a soma sobre K que pertence a Z, ok? De φ e 2π φ K, vamos escrever assim, melhor botar psi aqui de psi φ com K vezes φ K, ok? Essas aqui se chamam de esse aqui é um número, né? Esse número se chama de coeficiente de Fourier. E essa igualdade é válida M quase todos os pontos, ok? E bom, vamos ver o que acontece, qual é a ação da nossa dinâmica sobre uma função L2. Então, o que acontece é que a gente vai aplicar o operador de Koopman a psi com x, e o que acontece com x, essa aqui é a mesma coisa que dizer que é psi de R θ do x, ok? E bom, se a gente tem vamos supor que psi tem uma expansão em série de Fourier como ck vezes E2π i kx, para K que pertence a Z, e o que vai acontecer é que U de R θ do psi com x, ok? Ele vai ser outra coisa que soma de ck, ok? Para K que pertence a Z, vezes E2π i K vezes x mais θ, ok? Então, aqui a gente tem um E2π i K θ, né?
que está multiplicando cada uma dessas entradas. Então, essa aqui é a soma de C com K vezes E 2π e Kx vezes E 2π e K θ. Ok? Como θ é um número irracional, ok? Essa aqui é a diferença. Se ele for o único jeito de 1 e menos 1, ok? Diferente de 1 e menos 1, por quê? Porque é o único jeito para que esse número seja igual com 1 ou menos 1 é que kθ seja um número inteiro, ok? Mas θ é irracional, então nenhum número inteiro k que pertence a z, nenhum número inteiro k que pertence a z pode... kθ nunca vai ser inteiro para um número inteiro, ok? Então, agora a gente pode comparar essa expressão aqui com a expressão inicial do ψ com x. Então, a gente tem que... Então, se φ for invariante, a gente tem que u de ρ θ de ψ tem que ser igual com ψ. E, em particular, a gente tem que as expansões em séries de Fourier tem que ser iguais, ok? Então, a gente tem que a soma do ψ com k, para k que pertence a z, vezes E 2π e kx, tem que ser igual com a soma de ck, k que pertence a z, vezes E 2π e kx, vezes E 2π e kθ. Ok? Agora, para que essas duas... a gente tem um teorema de identidade da série de Fourier, e a gente sabe que duas séries de Fourier são iguais se e somente se os coeficientes do mesmo grau são iguais. Então, para todo k, temos que C com k tem que ser igual com E 2π e k θ vezes C com k. Bom, mas a gente sabe que k vezes θ é diferente que 1 e menos 1 se k for diferente que 0. Okay? Então, a única coisa que... Então, para que essa igualdade aqui seja satisfeita, a gente tem que C com k tem que ser igual com 0 para todo k. K diferente que 0. E C com k então, o que acontece é que se ψ é invariante, então ψ é constante. Ok? Se ψ é invariante, então ψ é constante. Agora, isso é L2, isso ainda não é suficiente para a gente, mas o que a gente vai fazer é que a gente vai observar que a função que é CA é um conjunto invariante. Então, ψ com A, bom, se A é um conjunto mensurável, vamos lá, conjunto mensurável, então, ψ com A está em L2. Isso é fácil de ver, porque é o integral de ψ com A ao quadrado dl. Essa coisa aqui vai ser menor que 1. Ok? Menor ou igual que 1. Ok?
Então, se con A for se A for invariante, xi con A é constante em mi quase todos os pontos, então a medida de A é igual com zero, ou a medida de A é igual com 1. Porque imagina, eu estou calculando a integral do xi A dm, essa aqui é uma função constante, ok? A função característica ou tem valor 1 ou tem valor 0, então essa integral aqui ou é 0 ou é 1, ok? Então esse aqui é o nosso primeiro exemplo. Olá, então hoje vou continuar agora com a nossa lista de exemplos, e a gente vai falar que t de x igual com, vai mostrar que t de x igual com kx módulo 1, onde k é um inteiro, é ergódica com respeito ao Lebesgue. Ok? Assim, na realidade, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai mostrar que t de x igual com 2x módulo 1. Módulo 1 é ergódica com respeito ao Lebesgue. E como é que a gente vai mostrar isso? A gente vai utilizar, a gente primeiro de tudo vai definir o que é um ponto de densidade. A gente vai utilizar que se A é um conjunto mensurável, um conjunto invariante, se já é um conjunto invariante, ok? Então, o teorema de derivação de Lebesgue o teorema de derivação de Lebesgue nos diz que M quase todo ponto de A é ponto de densidade. Isto é, o limite para epsilon que vai para zero, o limite para epsilon que vai com zero da medida de I intersecto A sobre a medida de I, onde I é um intervalo e A pertence a I, que é contido na bola de centro A epsilon, esse limite fica igual com 1, ok? Então, para quase todos os pontos, a gente tem que a medida da interseção sobre a medida do intervalo, quando essas bolas vão para zero, né? E lá é igual com o limite, ok? Então, seja A um ponto de densidade em A, em razão. E é o que a gente podemos supor, sem falta de generalidade, que A não é da forma
que não é da forma m sobre 2 elevado a k. Ok? Desculpa se tem um k. Esqueça esse k aqui, né? Esse k aqui é um k, por exemplo, mas agora a gente já tem fixado k igual com 2, ok? E esse aqui é que ele não é da forma. Então ele não é um racional diádico, ok? E, bom, como ele não é dessa forma, né? Como ele não é dessa forma. Esse aqui é o subconjunto dos racionais. Os racionais têm medida de Lebesgue zero, né? Tem medida de Lebesgue zero, então se isso não vai influenciar, né, sobre nosso cálculo final. Então a gente pode fazer uma coisa seguinte: a gente pode definir IKM como uma sequência de intervalos do tipo m sobre 2 elevado a k, m menos 1 sobre 2 elevado a k, m sobre 2 elevado a k. E o que acontece é que, como A não é dessa forma aqui, existe um único, para todo k existe um único m, para todo k existe um único m, tal que IKM contém A. Ok? Então, assim, a gente sabe que para todo k existe único mk, tal que I de kmk contém A, ok? E essa aqui é I de kmk, a gente vai definir, a gente denota I de kmk como ik, ok? Então, a gente tem o nosso intervalo, ok? A gente tem nosso intervalo, tem o nosso ponto A. Aqui a gente tem encontrado, esses IK são uma sequência de intervalos, ok? Que contém nosso ponto A e que estão ficando assim, menores e menores e menores, ok? E então, agora o que a gente vai mostrar, é o seguinte lema, que é o lema de distorção limitada. E o que ele diz é que para todo k, para todo k inteiro, vale que a imagem, a medida da imagem de fk de com 1 sobre a medida da imagem de fk com 2 igual com a medida de com 1 sobre a medida de com 2, ok? Onde e com 1 e com 2 são mensuráveis contidos em K. Em IK. Ok, então o que isso significa? Significa que nossa dinâmica ela está preservando a proporção entre as medidas dos nossos conjuntos, ok? Ok? Então isso aqui isso nós está dizendo, né? Então é que as proporções são preservadas. Isso é praticamente trivial. Isso é trivial. Isso porque FK ela envia I com K sobre 0, 1. Ok? Porque olha aqui o que acontece, né? Em cada passo, essa aqui a nossa dinâmica é t de x é 2x módulo 1, em cada passo eu estou multiplicando por 2. E num certo momento, esse aqui, a gente tem que f com k, então ele mapeia de forma
de forma sobrejetiva, né? E é uma bijeção sobrejetora, né? Bijeção sobre 0,1 e essa nossa mapa, né? Ela é afim, ok? É cada vez a multiplicação por 2, né? Então, em cada passo, né? A gente tem que, em cada passo, o comprimento do E com 1 é multiplicado por 2, como ela é uma bijeção, né? Então, a gente não está cortando, não está adicionando nada. Então, em cada passo, o comprimento de com 1 e o comprimento de com 2 estão sendo escalados da mesma quantidade, que é 2. Então, ela é uma bijeção sobre 0,1. Ok? E é uma bijeção sobre 0,1 e pela derivada ser constante e o teorema do valor médio, isso implica que a proporção é preservada. Okay? E, bom, agora, a gente tem que essa proporção é preservada, seja agora E com 1, nada mais que I com K intersecto A, ok? E com 2, I com K. Então, a gente tem que a medida de F com K, de I com K intersecto A, que é o nosso I com 1, sobre a medida de F com K do I com K, ok? Essa aqui vai ser igual com a medida de I com K sobre A, sobre a medida de I com K, ok? Bom, mas a medida de F com K e com K não é outra coisa que a medida de F com K de I com K é de 0 a 1. Então, essa aqui é a medida de F com K de I com K intersecto A sobre a medida de 0 a 1, ok? Vai ser igual com a medida de I com K intersecto A sobre a medida de I com K. Ok? Ok? Mas A é invariante. Então, F com K de I com K intersecto A é contido em A. Ok? Então, a gente tem que F com K de I com K intersecto A é contido em A. Então, a medida de F com K de I com K intersecto A é menor ou igual que a medida de A. Então, agora aqui a gente tem embaixo, aqui tem 1. Ok? Aqui em cima a gente sabe que é maior ou igual que é menor ou igual que a medida de A. Então, a gente obtém que a medida de A é maior ou igual que a medida de I com K intersecto A sobre a medida de I com K. Ok? Mas quando K vai para infinito, isso é para todo K, né? Mas quando K vai para infinito, K vai para infinito por A ser um ponto de densidade do lado direito é essa coisa aqui.
ela vai ser maior ou igual que 1. Ok? Isso porque o liminf, a gente sabe que o liminf dessa relação, por ser um ponto de densidade, quando epsilon vai para 0 é igual com 1, então essa coisa vai ser igual com 1. Isso implica que a medida de A é maior ou igual que 1, mas a nossa medida é uma medida de probabilidade, então a medida de A é igual com 1. E assim a gente provou que se A for um conjunto invariante, a medida dele é exatamente igual com 1. Ok? E tá bom, acho que esse aqui é o nosso segundo exemplo. Vou continuar daqui a pouco. Então, vamos continuar falando sobre exemplos de ergodicidade. E da última vez eu introduzi eu mostrei no último vídeo antes desse aqui. Na verdade, provavelmente vocês todos juntados num único vídeo. Eu mostrei que a aplicação kx módulo 1, ok, na verdade eu mostrei que 2x módulo 1 é ergódica com respeito ao Lebesgue. Ok? E na verdade a mesma prova funciona facilmente, né, para aplicação desse x módulo 1. T de x igual com dx módulo 1. E eu gostaria de mostrar para vocês uma aplicação desse teorema que eu achei, desse resultado, né, desse exemplo que eu acho muito bonitinha. É uma grande... Essa foi uma coisa que, quando eu vi pela primeira vez, foi bastante interessante. E a coisa que eu gostaria de mostrar é a seguinte proposição, que todo m quase todo x que pertence a 0, 1, ok? É balanceado. Vamos botar aqui em base 10. Na verdade, isso dá para fazer, na base 2, dá para fazer... vocês vão verem como a prova usa a ergodicidade, né? A ergodicidade da nossa mapa com respeito ao Lebesgue. E a gente mostrou que as mapas kx módulo 1, quando k é um natural positivo, provavelmente funciona também em geral para os inteiros, mas para a gente aqui é interessante para os naturais positivos. Vocês vão verem que, na verdade, essa prova ela vai funcionar, né, para qualquer base, ok? E, primeiro de tudo, vamos definir o que é balanceado. Definição. X pertencente a 0, 1 é balanceado na base B se x, quando a gente escreve x como A com 0, A com 1, A com 2, etc, etc, A com n, etc, 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 na base B, ok? Se x é escrito na base B, se a frequência dos dígitos, se a frequência de cada dígito é 0, 1, b menos 1 é 1 sobre b.
Então, se a gente pega um número, ok, em 0, 1, a gente pega a sua expansão na base B e a gente olha com a frequência com o qual esse dígito aparece, ok? E a prova é bastante simples. Bom, na verdade, esse teorema funciona para todo x em R. Desculpa, assim, para todo x em R. X em R, a gente vai escrever como x em R. Ele vai ser escrito como x vai ser igual com K0, K1, Kn, ok? Na base B. Ok, então quase todos os números reais, com respeito ao Lebesgue, são balanceados. Então, a primeira observação que a gente pode fazer é que essa primeira parte, né, a parte inteira, ok? A parte inteira não influencia a frequência dos dígitos. É porque a gente está fazendo um limite quando n vai para infinito. Quando vou pegar aqui um m, aqui vou pegar um m, vou pegar um n, ok? O que acontece quando o que eu estou calculando, né? Eu vou calcular o limite, né, para n que vai para mais infinito do número de dígitos, né, número dos dígitos aqui do número, né, com i que é igual com determinado c, ok? E o que acontece é que quando eu faço esse limite aqui, né, os primeiros dígitos eles só são um número finito, então o que acontece quando n vai para infinito, a contribuição dos primeiros dígitos não é importante. Então o problema, sem fato de generalidade, pode ser reduzido a provar que m quase todo x em 0, 1 é balanceado. Na realidade, desculpe aqui, às vezes eu botei 0, 1 aberto, né? Mas na realidade a gente sabe que um ponto tem medida zero com respeito ao Lebesgue, então se o 0 e o 1 eles não são balanceados, né? Mas isso não importa, porque a gente está provando que isso é verdadeiro para m quase todos os pontos, ok? Então, a gente está fazendo isso na base 10, ok? Então, a gente pode observar que a aplicação t de x igual com 10x módulo 1, ok? O que ela faz quando a gente tem um número em 0, 1, né, escrito na base 10, pode ser que melhor começar com A com 1, A com 0, A com 1, tá bom, vamos lá. Quando eu aplico nossa dinâmica, ok, a gente obtém exatamente 0.A com 1, etc, etc, etc. Okay? Então, o que acontece é que nossa dinâmica ela está agindo
como está agindo, empurrando um dígito para frente. E a gente pode observar que se x pertence a i sobre 10, i mais 1 sobre 10, ok? Que se i pertence a i sobre 10, i mais 1 sobre 10, isso significa que a com 0 é igual com i, ok? Bom, isso é por definição, né? Assim, isso é exatamente por definição. Então, para a gente calcular a frequência de cada dígito, o que a gente pode fazer é que a gente pode estudar, a gente pode pegar, pode chamar isso aqui de i com i, e para a gente ver qual é a frequência de cada dígito, a gente pode calcular o limite para n, que vai para mais infinito, da soma para i, que vai de 0 até n menos 1, 1 sobre n, da função característica de i com i, avaliado em t com i do x, da função característica do i com i, avaliado em t com i do x. Então, esse limite aqui, ele vai me dar a frequência de i, ok? Bom, agora, pelo teorema ergódico de Birkhoff, pelo TEB, teorema ergódico de Birkhoff, esse limite existe MQTP e esse limite existe em quase todos os pontos. E além disso, f com i, okay, esse limite vai ser igual com a medida de i com i, que é igual com 1 sobre 10. Ok? Então, se a gente chama de b com i o conjunto do x tais que f com i é igual com 1 sobre 10, a gente tem que esse conjunto tem medida 1. Isso porque esse limite existe em quase todos os pontos. E por ergodicidade, em todos os pontos, esse limite aqui vai ser igual com a integral do psi do i com i dm. Esse aqui é o teorema ergódico de Birkhoff. E porque a medida é assim, na verdade, é o teorema ergódico de Birkhoff e o fato que a medida é ergódica. Assim, o fato que esse limite aqui seja constante mu QTP, né? Esse limite aqui é constante MQTP por ergodicidade. Ok? Então, o que a gente tem que a medida desse conjunto aqui é igual com... Bom, agora, então, vamos ver se a gente chama de B o conjunto B com 0, intersecto B com 1, intersecto B com 2, intersecto B com 9. Esse conjunto é interseção de conjuntos de medida cheia. Medida cheia, de medida 1. E também. Isso implica a tese. E M de B. Isso implica que M de B é igual com 1. Essa é a tese. Ok? Então, esse aqui acho um resultado bem bonitinho, né? Então, todos os números reais, N, quase todos os números reais são balanceados. Agora, a questão muito mais delicada é, se eu exibir para vocês um número, vocês podem dizer se ele é balanceado ou não,
ou não, isso na verdade são questões ainda em aberto, né? Por exemplo, eu acho que não tem, acho que não tem, que é uma, são questões abertas. Se π é balanceado, acho que isso não foi respondido em nenhuma base também. E é balanceado. Então, essa, assim, na verdade, a questão de falar se alguma constante é balanceada é uma questão, são questões ainda em aberto. Okay? Agora, para falar de mais um exemplo, de aplicação ergódica, eu vou comentar um pouquinho sobre o deslocamento de Bernoulli. E então, vamos supor que a gente tem um espaço C com um sigma álgebra X com sigma álgebra C e uma medida nu. E o que a gente vai fazer é que a gente vai pegar o espaço produto sigma, que é um x elevado a xn. Isso você pode pensar que x elevado a n são, para quem nunca tem visto essa notação aqui, x elevado a n são as aplicações de n em x, ok? Então você pode pensar que é uma sequência a valores em x, ok? Então você vai ter um x0, x1, x2, etc, xn, etc. Ok? Então é o espaço da sequência x com 0, x com n. E sobre esse espaço, sobre sigma, podemos botar a medida produto no n, ok? E a sigma álgebra, a gente pode definir podemos definir a sigma álgebra sobre sigma é gerada pelos cilindros a gente vai utilizar essa notação B A com M, A com N. E isso significa que esses são os x, são as sequências x com i, tais que x com i pertence a com i para m menor ou igual que i menor ou igual que n. Ok? Bom, a coisa que é interessante, uma coisa que, pela definição de medida produto, a gente tem que a medida desse cilindro A com M, A com N, não outra coisa que o produto para I igual com M até N dos A com N. Ok? Então, aqui a gente pode pensar que a gente está, por exemplo, a gente pode pegar um exemplo clássico, né? Assim, se a gente pegar x como 0 ou 1, ok? Ou vamos botar assim, vou botar aqui mais ou menos, ok? Menos. Essa aqui a gente pode chamar de cara. Essa aqui a gente pode chamar de coroa. Então, sigma com essa sigma álgebra é a medida produto B.
é o espaço das sequências de jogadas de moedas, ok? Nesse caso aqui fica a gente pode ver que, por exemplo, se a gente pega o conjunto, né, o conjunto dos mais, menos, ok? Essa aqui significa que a gente está observando uma sequência de jogadas de moeda, né? A gente quer saber qual é a probabilidade que entre ao tempo M a gente veja quatro jogadas onde eu tenho uma coroa, uma cara, uma coroa, uma cara, uma coroa. E assim, supondo que as jogadas de moeda sejam independentes, sejam todas independentes, etc, 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 que é já embutido no fato que a nossa medida é a medida produto. Então a gente tem que a probabilidade vai ser a medida do conjunto de, assim, a gente bota aqui a medida nu, que é igual com 1/2, então a gente tem probabilidade 1/2 de obter cara, é probabilidade 1/2 de obter coroa, então aqui a gente tem 1/2 elevado a 4. Então se você está vendo que está modelizando exatamente esse tipo de sequências onde os experimentos são onde os experimentos são independentes, ok? E agora, na realidade, isso dá para fazer com coisas mais complicadas. Por exemplo, eu imagino que nosso conjunto X seja igual com um intervalo menos xi, ok? E aqui a gente tenha uma medida de probabilidade que seja nu, que é a função característica que é assim, 1 sobre 2xi, função característica de menos xi vezes m. Então essa aqui é a medida de Lebesgue renormalizada para ficar exatamente nesse intervalo menos xi. Então o que acontece é que agora que xi b mu, ele vai ser o espaço das sequências onde a gente escolheu aleatoriamente no intervalo menos xi, ok? Uniformemente no intervalo, escolheu uniformemente um número no intervalo menos xi, ok? E podemos definir uma dinâmica, definir uma dinâmica sobre x b mu, ok? Que preserva mu, e como é que é definida essa dinâmica? A gente pega sigma do 0.x com 0, essa aqui é a nossa sequência, né? Desculpa, assim, 0 do x com j, né? Sigma do x com j, eu acho que é mais fácil escrever x com 0, x com 1, etc, etc, etc. Quando eu aplico essa dinâmica aqui, eu estou simplesmente apagando o primeiro dígito, ok? Na verdade, dá para definir esse mesmo tipo de espaço, só que em vez com xn, com xz, ok? Se chama shift bilateral, e a construção é a mesma, ok? Bom, agora a coisa que é simples ver, né, que é a medida mu é invariante por sigma, e a medida mu é invariante por sigma. Isso é porque
porque a prima, vamos lá, vamos pegar, então, a gente tem que testar sobre os cilindros, porque eles geram, a gente sabe que se a gente testa sobre os cilindros, se a gente testa sobre os geradores do sigma álgebra, então a gente consegue ter informação sobre se ela é ergódica, desculpe, se ela é invariante pelos geradores da sigma álgebra, então ela é invariante para o sistema, para toda a sigma álgebra. Então vamos ver o que acontece quando a gente pega a pré-imagem de um cilindro, né? Então esse aqui, ele vai ser nada mais, nada menos que o cilindro M mais 1. M mais 1 A com N. A com N. Ok? Então, porque a gente simplesmente está pegando a pré-imagem, né? Então a gente agora está, em vez que está, se a gente tinha uma sequência, né, que era x com 0, x com m, x com n, em cada um desses aqui, ele pertencia a com m, a com n, né? Agora, quando a gente pegou a pré-imagem desses caras aqui, ele vai ser alguma coisa aqui, o primeiro dígito vai ser livre, né? Mas depois a gente vai ter x com 0, x com m, x com n, e a gente tem que agora, esse cara aqui, ele está na posição m mais 1, mas ele vai pertencer a com m. Então, assim, a gente mudou de posição, a gente deslocou para a direita quando a gente pegou a pré-imagem, mas a coisa que é interessante é que a medida de m a com m é exatamente igual com a medida de m mais 1 a com n. Esse aqui, por quê? Porque essa aqui é a produtória, né, dos Aconin, né, para I, que vai de M até N, e aqui, desse outro lado, vai ser exatamente a mesma coisa, vai ser a produtória para I igual com M até N, das medidas dos Aconin. Ok? Então, não tem nenhum problema. Então, a gente viu que a medida é invariante sobre os geradores da sigma álgebra, então ele é invariante para toda a sigma álgebra. Ok, agora a gente vai mostrar a proposição que todo deslocamento de Bernoulli é ergódico. Okay? Na verdade, a gente vai mostrar uma coisa, vai mostrar uma coisa um pouco mais um pouco mais forte, né? E a gente vai mostrar primeiro o seguinte lema, que C, B e C são uniões finitas de cilindros disjuntos a 2 a 2, então a medida de B intersecto a pré-imagem G-esima de C, ok? Que vai ser igual com a medida de B vezes a medida de sigma menos J de C, que é igual com a medida de B vezes a medida de C. Ok? Isso por invariância da medida para J suficientemente grande. Ok? Só um segundo. Então,
vamos começar, né, a prova desse lemma. Isso é... Pronto. Ok? Então, vamos supor inicialmente que B e C sejam cilindros, ok? Então B seja igual com K, B com K, B com L, e C seja igual com M, C com M, C com N, ok? Bom, a gente tem que B intersecto sigma menos J de C, ele vai ser igual com o quê? Vai ser igual com as sequências, né? X com N, tais que X com K pertence a BK, X com L pertence a BL, X com M mais J pertence a CM, X com N mais J pertence a CN. Ok? Bom, na realidade, isso, se vamos supor assim que, supondo que M mais J seja maior que L, se M mais J é maior que L, o que a gente tem é que, na realidade, aqui a gente está prescrevendo B com K, né? M está prescrevendo essa primeira parte e essa segunda parte, então, na realidade, esse aqui, a gente pode escrever isso como um cilindro. E, então, esse aqui é um cilindro tal que K, que começa em K, tal que a gente tem B com K, B com L, X, 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 onde X é todo o nosso espaço, X, etc, etc, X, C com M, C com N, ok? E aqui a gente tem exatamente, essas aqui a gente viu aparecer, M mais J menos L menos 1 vezes o X, ok? Bom, agora, por definição, se a gente calcula a medida desse cilindro aqui, por definição, a medida, vamos chamar esse conjunto aqui A, ok? A medida de A, por definição, vai ser igual com o produto para I igual com K até L das medidas dos B com I, vezes a medida de X, o produto para I igual com M mais J menos L menos 1, desculpa, assim, o produto para I igual com 0, I igual com 0 até M mais J menos L menos 1 da medida do X, vezes o produto para I, que vai de M até N, das medidas do C com I, ok? Isso por definição da nossa medida invariante, ok? Bom, mas essa aqui é uma medida de probabilidade sobre X, então essa aqui pesa 1, ok? Então a medida de A não é outra coisa que é o produto da medida de B vezes a medida de C, ok? Bom, agora nossa função é finitamente aditiva, então como é uma união finita de cilindros, o teorema passa diretamente ao caso mais geral. Okay? Então essa coisa dos cilindros é a coisa mais fácil.
Agora, vamos mostrar a ergodicidade, ok? Vamos mostrar a ergodicidade. Então, o que acontece aqui é que se A pertence à álgebra das uniões finitas de cilindros, então o que acontece é que a medida de A intersecto a pré-imagem seja invariante, okay? Se A pertence a essa álgebra das uniões finitas de cilindros, então trivialmente a medida essa expressão, né, pelo lema precedente, está dizendo que a medida de A intersecto sigma menos j de A é igual com a medida de A quadro, mas como ele é invariante, essa aqui é a medida de A é igual com a medida de A ao quadrado. Isso significa que mu de A é igual com 0, ou, ok? Bom, a gente agora tem que resolver essa questão, que a gente pode não estar nessa álgebra das uniões finitas de cilindros. Então o que a gente vai fazer é usar o teorema de aproximação, né, que se existe um B, se A é invariante, né, se A é invariante, bom, como a álgebra das uniões finitas de cilindros contém os cilindros, a gente tem que eleger a sigma álgebra. Então a gente pode utilizar o teorema de aproximação, né? Existe um B, existe um B união finita de cilindros, tal que a medida de A diferença B é menor que epsilon. Assim, para todo epsilon maior que 0, menor que epsilon, ok? Bom, então a gente tem que a medida de B intersecto sigma menos j de B é igual com a medida de B ao quadrado, de novo pelo mesmo argumento, né? E agora a única observação que a gente tem que fazer é que o que a gente tem que observar é que se a gente pegar A intersecto sigma menos j de A, diferença simétrica com B intersecto sigma menos j de B, esse conjunto aqui é contido em A diferença B união sigma menos j de A diferença com sigma menos j de B, que não é outra coisa que esse conjunto aqui, que é A diferença B união sigma menos j de A
diferença B. Ok? Bom, agora mu é invariante por B, mu é invariante por sigma, né? Então, a medida de A intersecto sigma menos J de A menos a medida de B intersecto sigma menos J de B, por essa observação que a gente fez, como é contido nesse conjunto aqui, vai ser menor ou igual do que da medida de A diferença B mais a medida de sigma menos J de A diferença B, mas a gente sabe que mi é invariante, então essa coisa aqui vai ser menor que a medida de, duas vezes a medida de A diferença B, que a gente sabe ser menor que epsilon. Então essa coisa aqui é menor que 2 epsilon. Menor que 2 epsilon. Ok? Bom, isso implica que agora a gente pode observar que a medida de A ao quadrado menos a medida de B ao quadrado, ok? É menor ou igual que 2 vezes a medida de A menos a medida de B. A gente pode limitar isso também por meio da diferença simétrica. Vai ser menor que 2 epsilon. Ok, então o que a gente obtém é que a medida de A intersecto sigma menos J de A, medida de A sigma menos J de A menos a medida de A ao quadrado, essa coisa aqui é menor de 4 epsilon. Ok? E bom, como epsilon é arbitrário, isso implica que a medida de A ao quadrado é igual com a medida de A. Isso porque o conjunto A é invariante, né? Então a gente implica a ergodicidade. Ok? Então a gente provou a ergodicidade do shift de Bernoulli.